Graças e paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá, estão situados na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Este ano, até o final agora de dezembro, nós estaremos aos domingos, 9 horas da manhã, sempre reunidos para intercedermos a favor das nossas famílias, dos nossos irmãos enfermos, da nossa pátria, pelas autoridades constituídas e reconhecidas, né? Para que Deus os dê sabedoria para estar governando o nosso povo brasileiro, ok? E às 18h30 também estamos nos reunindo para o culto vespertino. Todo domingo, 18h30, nos reunimos para juntos adorarmos, louvarmos, engrandecermos o autor da vida e o sustentador e preservador também da vida. Você é nosso convidado para esses dois momentos. Mas também toda quinta-feira, às 19h30, nós estamos nos encontrando para orarmos e estudarmos a palavra de Deus. 18h30 das quintas-feiras. Também você é nosso convidado. Queira no domingo ou na quinta, você e sua família e quem você entender em convidar em nosso nome, são bem-vindos, bem acolhidos em nosso meio. Participe conosco, tá certo? Quero pedir para que você possa estar também dando o seu like no próprio canal do YouTube, né, para que o YouTube possa entender que estes vídeos são bem-vindos e ampliar, né, a propagação também das mensagens que nós trazemos através de nosso canal. Lembrando que este Papo Mais Que Reto não é para engrandecimento deste pastor que vos fala, mas sim propagarmos o reino de Deus através da palavra, através da Bíblia Sagrada, através mesmo da pregação através de nossas vidas, né? Que tudo seja para a maior glória e honra do nosso bom Deus. Mas vamos ao que nós nos propusemos hoje, dia 7 de dezembro, fazer, né? A palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 1, dos versos de 3 a 8, onde nós podemos ler: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, a qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, e o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui, ok? Eu quero fazer algumas perguntas a você para que nós possamos dar continuação ao Papo Mais Que Reto. As perguntas são: por que você ora? Para que você ora? Qual a intenção de você orar? Eu sei que a oração nos faz bem. Se não fosse, nós não oraríamos. Alguns até duvidam do poder da oração, mas oram, porque a oração ela transforma a pessoa. Não é que a oração vá transformar Deus. O que Deus tem proposto, o que Deus tem preparado para fazer em sua vida, na vida coletiva, na vida de todo ser humano. Deus, ele é imutável. Mas a oração nos ajuda a transformar a nós mesmos. A oração tem poder. Alguém já disse que a oração tem poder. Eu gosto de Spurgeon. Spurgeon dirá que a oração, ela tem poder. Com certeza,
A oração é o veículo melhor que tem para nós, pecadores, nos aproximarmos de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, repito, nós não modificamos a Deus, mas Deus nos modifica. A oração nos torna sensíveis ao ouvir a voz de Deus. A oração, ela transforma qualquer pessoa, porque quem ora é ou está na condição de alguém que está vivendo a sua humildade. Então a oração, ela tem poder, ela transforma o pecador, ela transforma o nosso ser. E eu quero, nesta ocasião, falar um pouco do texto que nós acabamos de ler. Eu quero pensar no que nós acabamos de ler. E eu quero começar já trazendo o primeiro ponto, que está baseado nos versos 3 e 4, os versículos 3 e 4. Eu entendo que, pelo que Paulo está dizendo, que a oração amadurece a nossa fé. É isto mesmo. A oração nos amadurece. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Colosso, os irmãos da igreja de Colosso. Ele estava agradecendo a Deus porque eles tinham conseguido uma fé mais madura. E qual razão, irmãos? Qual razão? A mesma razão pela qual Paulo também estava orando. Ele vai dizer que estava orando, exatamente por entender, por compreender que aqueles irmãos tinham entendido o propósito de Deus na vida deles. O propósito na vida deles não era outra coisa senão a bondade, a misericórdia de Deus sobre eles. Isso era motivo deles ter uma fé mais robusta, ao ponto de Paulo ficar feliz. Segundo, a oração transforma, mas também lá no verso 5 e 6, Paulo nos diz que junto à oração, a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho também ajudava aqueles irmãos a terem uma vida mais madura, uma vida mais encontrada com o seu Senhor. É bem verdade que o cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado, mas existia o Antigo Testamento. E eles conheciam, mesmo vivendo em Colosso, eles entendiam o Antigo Testamento. Por isso que Paulo estava escrevendo para eles. E no Antigo Testamento eles encontraram algo excepcional. Cristo. Ao ponto do Evangelho que Paulo vai falar aqui, Evangelho são boas notícias, boas novas. Evangelion, né? As boas notícias. É o querigma das boas notícias, o anúncio das boas notícias. E aquilo ali fazer com que Paulo pudesse cada vez mais não elogiá-los para lhes alopletá-los, não, mas elogiá-los pelo que eles viviam, a fé em Jesus, a fé na compreensão do Verbo encarnado, a fé na compreensão da graça de Deus, a fé na certeza de que Jesus reinaugurou uma nova amizade entre nós, pecadores, e o Criador. Mas ele aqui vai dizer que os colossenses
com certeza eles entenderam estas verdades, porque era graça de Deus. E o que é graça não é vendável. O que é graça, o que é de graça, não se vende. É dado. Deus os tinha dado assim como nos tem dado a Jesus, para que possamos ter uma fé robusta, para que possamos viver, para que possamos também entender que também devemos levar a outros este mesmo Evangelho, estas novidades de Jesus para a vida dos pecadores. E terceiro, queridos, exatamente os versos 6. O verso 6 nos fala algo importante. Nos fala da oração. A oração nos transforma. Não transforma a Deus, não, mas nos transforma. Deus nos transforma por meio da oração. O que é uma oração? O que é a oração? A oração é um diálogo, não é? Onde há uma interlocução entre você e Deus. É como você e seu amigo que está conversando. Alguém com seu pai ou sua mãe, alguém com seu irmão, que estão a dialogar, a interlocutar, a trocar, conversa, né? Informações, alguma coisa, pedidos. A oração é isso. A oração com Deus também é isso. E a oração com Deus é algo muito mais importante, queridos, porque além de nos transformar, nos torna sensíveis a ouvirmos a voz de Deus. Então, qual era o propósito de tudo aquilo? Olha, oração, palavra, o Evangelho. Qual era o propósito na vida dos irmãos de Colosso, mas também para nós nos dias de hoje? Queridos, o propósito era para que houvesse despertamento, para que eles continuassem cada vez mais entendendo a graça de Deus, o Evangelho de Deus, e para nós também. Algumas vezes nós encontramos alguns obstáculos, pessoas que põem obstáculos e eles acreditam que são intransponíveis. Para nós não, porque para Deus tudo é possível. Alguns dizem assim, mas a Bíblia foi para aquela época, foi para as pessoas daquela época, foi para os judeus. O que é isso? A Bíblia é para todos os pecadores, ou você não se acha pecador? Você se acha justo? Você se acha perfeito? Bom, se você não é pecador, isso quer dizer que você não vai mais morrer, não é? Você já está no céu. Se você não tem pecado, é porque você já está no céu e não sabe. Mas não, queridos, nós somos pecadores. E a palavra tem por esta finalidade. A palavra de Deus tem por esta finalidade. A oração, a palavra, para nos transformar. É preciso um coração quebrantado, um coração humilde. O verdadeiro reconhecer que somos pecadores e por nós mesmos nós não chegaríamos ao céu. A palavra de Deus, ela tem por esta finalidade. Por esta razão, Epáfras, conservo de Paulo, conservo de Timóteo, conservo de tantos outros,
Agora ele lá na igreja de Colosso, perdão, na igreja de Colosso, ele testemunhava estes ensinamentos. Quando você testemunha, querido, tenha consciência disso. Quando você testemunha a palavra de Deus na sua vida, você evangeliza. E quando você evangeliza, Deus faz a obra. Não é você que vai transformar a vida de quem quer que seja, não. Não sou eu que vou transformar a vida das pessoas, não. Mas quando eu vivo de uma forma certa, crendo nesta palavra poderosa de Deus, as Escrituras Sagradas, com certeza Deus faz milagres na vida da pessoa. E o principal milagre na vida de qualquer pessoa não é curar uma doença do corpo, até quem sabe uma doença mortal. Não é. O verdadeiro milagre na vida do pecador é Cristo torná-los salvos, curá-los da morte eterna. E Epáfras, este grande conservo de Paulo, de Timóteo, ele dava esse testemunho. Que nós possamos, queridos, ter conosco este sentimento de oração. Quem ora transpõe montanhas, não é só montes. Quem ora escuta a voz de Deus. Quem ora aprende a ser resiliente. Quem ora entende o propósito da vontade de Deus na vida de quem ora. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Mais uma vez eu repito, estamos situados na Avenida Pasteur, 631. E peço mais uma vez, não deixe de dar o seu like lá no próprio YouTube, ok? Porque quando você faz isto, outras pessoas também terão a possibilidade de ouvir este papo mais que reto. Deus seja louvado, para sempre louvado seja o Senhor.